Paola, eu vou começar para ter aquele cortezinho interessante na gravação, porque eu não sei se vai para o canal, tá? Tá joia. Ai, como eu sou artista. Eu sou Zander, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Instituto Federal Fluminense. Então, a gente vai dar início à sessão de hoje, né? E os indicados são três pontinhos, tchararã. E que rufem os tambores. A ideia é que a gente faça uma apresentação, né, dos trabalhos finais de graduação do nosso curso, que foram indicados pela comissão, pela coordenação, o colegiado, pelos professores, a participarem de vários concursos existentes. Vou deixar claro que o projeto final de graduação da Carla não foi só indicado, como foi premiado, né? Então, ela vai poder falar muito bem sobre isso. Então, anunciando formalmente, a Carla Aparecida é arquiteta e urbanista, formada pelo Instituto Federal Fluminense, mestranda do programa de pós-graduação em arquitetura, urbanismo, do Instituto Federal Fluminense também. Assim, entrando um pouco na questão do concurso, né, Novos Olhares, da BEA, que você participou, que você foi premiado e tudo mais, teria como você contar um pouquinho do processo, como é que isso foi feito, né, desde lá do momento da seleção até a questão de diagramação, a repercussão? Então, a ABEA foi um pouco, caiu no colo, assim, né? Porque eu já tinha sido escolhida para a Rosa Clias, e aí eu já tinha a prancha, né? Já tinha feito e tal, não ganhei, mas a coordenação escolheu para enviar. E o da ABEA era completamente diferente, era fazer um resumo sobre o trabalho. Tive que trazer os principais pontos do projeto. O projeto ele ficou muito grande, ele ficou com mais de 200 páginas, se eu não me engano. Quase 13, não lembro agora, mas ficou bem grande. E eram imagens, eu tinha que mandar imagens. Como eu tinha só até o outro dia, eu acho, para enviar, eu fiz esse resumo, eu acho que a Aline chegou a corrigir, fez alguma correção, e eu mandei as próprias imagens mesmo que eu tinha renderizado. Coloquei, acho que tinha que colocar tudo numa pasta, enviei. E foi isso, assim, eu não esperava, foi mesmo de cair no colo mesmo, só fiz o resumo, a Aline corrigiu, eu coloquei as imagens renderizadas e eu acho que pediram um vídeo também, aí eu coloquei se eu não me engano, eu acho que eu coloquei esse vídeo do projeto e foi isso. E tinha que mandar por e-mail e todo mês tinha uma seleção, né, um tipo de projeto e nesse mês encaixava muito o meu. Talvez em outros meses não fosse encaixar, então a gente tinha que mandar naquele limite. Então foi muito corrido, assim. E a repercussão, assim, do projeto? Onde que foi divulgado? Qual foi o retorno que você teve de visibilidade do projeto? Ele foi divulgado primeiro no Instagram da ABEA, não, no site da ABEA. Foi divulgado no Instagram também. E depois foi divulgado no site Ai, gente, esqueci o nome. Do IA, isso. Foi postado Congresso no site Mundial. Isso. Esse momento, assim, foi o que me deu, meu coração ficou mais emocionadinho, né? Porque foi nesse momento. A repercussão foi mais pelo próprio Instagram, né? Assim, por ser uma mídia mais imediata e tal. Foi por ali. Eu não recebi nada. Me mandaram pelo Instagram, eles só escolheram e mandaram lá. E aí alguém viu e me mandou. E aí que eu fui ver e entendi, né, assim, o que era. Mas de retorno foi mais, né, essa questão do Instagram mesmo. Pois do nada um trem. Certo, só em ter sido compartilhado, né, no perfil Isso. do Congresso Internacional Mundial já é uma repercussão mundial. Exato. Meu projeto foi o Parque Alberto Sampaio, redescobrindo espaço público na região central de Campos dos Goytacazes. Eu sou a Carla, minha orientadora foi a Aline Couto e meu orientador foi o Sérgio Cortes. Vivemos tempos líquidos, nada para durar. Zygmunt Bauman. Bom, meu tema foi a reabilitação do Parque Alberto Sampaio e a integração da parte inferior do viaduto, a integração do parque com o viaduto da Ponte Leonel Brizola, né? Esse tema veio muito do incômodo que eu tinha com o parque, né, até hoje. Ele, devido às transformações dele, às diversas intervenções que ocorreram no parque, ele sempre me causou um incômodo muito grande por ser um parque urbano, público, no centro da cidade, que não era utilizado, subutilizado, né? E a própria prefeitura, o próprio município,
fazia intervenções ali em cima do parque, em cima de uma área pública, visando poucas pessoas, né? E o que fazia com que essa área ficasse ainda mais decadente, né? Então, a escolha foi por conta disso e acabou que o viaduto entrou, né? O viaduto, a ponte Leonel Brizola, como eu vou falar mais para frente, ela foi uma das intervenções que foram feitas pelo governo do estado, mas, né, quando a Rosinha era governadora, mas, né, logo depois ela veio a ser prefeita, mas que, né, teve ali uma ajuda do município. Mas eu senti essa necessidade de unir os dois por diversos usos que ocorrem na Ponte Leonel Brizola, que eu vou falar mais para frente, e isso foi uma coisa que eu descobri no meio da pesquisa, né? E aí a justificativa, como eu já expliquei mais ou menos, a diminuição dos espaços verdes, a impermeabilização do solo, os diversos alagamentos ali na região, né, em qualquer chuvinha que dá, que fica completamente alagado, a fragmentação daquela área, né, a fragmentação do centro, entre o centro histórico e a pelinca, a subutilização da área e do entorno e a saturação da malha viária, que também é um problema muito grande. E com isso, o objetivo geral do trabalho, né, foi reabilitar o Parque Alberto Sampaio, integrando o parque com a área abaixo do viaduto e otimizando também esse entorno. E como objetivos específicos, eu tive estudar a história, a evolução urbana do parque e do entorno, entender o impacto das intervenções que ocorreram, né, no decorrer desses anos, compreender as manifestações culturais existentes no local, suas motivações e demandas, verificar os problemas, potencialidades e as demandas da área e desenvolver o projeto de reabilitação urbana, né, no final, priorizando os pedestres e a integração dos espaços de forma harmônica. E aí a metodologia utilizada no trabalho foi revisão bibliográfica, documental, diagnóstico do local, questionário com a população, entrevista com os coletivos, né, que ocupavam ali a região, e o desenvolvimento projetual. A estrutura do trabalho, né, se deu em 5 capítulos, os 2 primeiros. O primeiro foi a intervenção e a história e as intervenções no espaço, e o segundo, as intervenções culturais sobre o viaduto, os 2 foram totalmente teóricos. O terceiro, referenciais projetuais que foram utilizados para chegar até o projeto. O quarto foi um diagnóstico urbano da área, e o quinto, projeto. E aí, o primeiro capítulo, eu falo, né, sobre da Lagoa do Furtado ao Parque Alberto Sampaio. Foi um capítulo teórico, eu vou passar aqui mais rapidinho, não vou ficar me prolongando muito, mas essa região eu senti um vazio muito grande sobre a história de formação daquela área ali, não do centro, né, porque o centro a gente tem muita coisa sobre o centro em si, mas em relação ao parque mesmo, aquela região que antes era uma lagoa, né, a Lagoa do Furtado. Campos, ela foi implementada, né, cresceu, a margem do Rio Paraíba, como a gente sabe, próximo à Foz, ela teve sua formação em uma planície aluvial, né, cheia de lagoas e sujeita a várias enchentes. E várias dessas lagoas elas foram sendo aterradas, como a gente sabe, ao decorrer do tempo, mas sempre que chove, né, a gente tem um problema muito grande de drenagem, elas ressurgem. E aí, muita gente não sabe é que ali onde hoje é o Parque Alberto Sampaio, antes tinha uma lagoa que era uma das maiores lagoas desse lado de cá, né? Do lado que a gente chama, né? Lado de cá, em relação a Guarulhos, do lado do centro histórico. A Lagoa do Furtado era uma das maiores lagoas e era uma lagoa muito imponente. Ficava próxima à Vila São Salvador, e ela quando passou de vila a cidade, um dos maiores problemas dessa região era o saneamento, né? Porque devido ao rápido crescimento, à ausência da rede de esgoto, os dejetos eles eram depositados no Rio Paraíba do Sul e nas lagoas. Então, tinha um problema muito grande de manifestação de doenças e odores naquela área, né? Era muito sério isso. Então, o intuito da Câmara, né, da época era aterrar essas lagoas, né? E com a Lagoa do Furtado também. E aí eu venho tratando sobre isso, falo sobre os principais planos urbanísticos da cidade, né? Para retratar onde que se encaixava essa região. E essa região ela só vai aparecer na abertura do canal Campos Macaé, né? Entre 1847 a 1874, quando esse canal Campos Macaé ele é cortado, ele parte da Lagoa do Furtado. E parte dessa lagoa, ela é drenada, mas fica ali ainda um pouquinho. O canal Campos Macaé ele levou 30 anos para ser construído, né? Então, o tempo, né, é muito grande de uma coisa para outra para acontecer. Em 1902, o Saturnino de Brito, ele faz até um projeto, ele propõe um parque de eucaliptos ali ao redor do canal, mas isso nunca é feito. Essa área ela só volta a ser mexida em 1914, quando acontece a reforma do Jardim do Liceu.
a reforma do Jardim do Liceu acontece e o piso é rebaixado. Nesse rebaixo do piso, a terra que é retirada é levada para a Lagoa do Furtado e é feito esse aterramento dessa área. Né? Mas aí, que eu já falei, quando chove, ela meio que ressurge ali. Até eu fiz uma entrevista com o Sofiati, na época, né, que é um grande entendedor dos recursos hídricos da cidade, ele sempre, né, ressaltava muito isso, que as lagoas elas eram preenchidas, mas elas sempre ressurgiam em qualquer chuva. E aí, em 1944, que essa área ela deixou, né, de ser um vazio, né, tinha só o canal ali, e foi feito no governo do Salo Brandi o Jardim de Alá. Esse jardim, na época, ele foi muito bem recebido, ele era muito utilizado por crianças, famílias, enfim. Mas ele começou a ser subutilizado com o crescimento do mercado, né, que foi construído ali do lado. Quando foi construído o galpão do mercado, o mercado começou a ser subutilizado, e essa subutilização começou a ir para o Jardim de Alá também, foi onde ele começou a entrar um pouco em decadência. Foi nessa época, mais ou menos em 1987, no governo do prefeito Zezé Barbosa, que é feita a reforma do Jardim de Alá, e aí ele muda de nome, passa a ser Parque Alberto Sampaio, mas ele mantém os mesmos formatos do antigo Jardim de Alá. E aí as intervenções nesse parque, né? A primeira reforma do parque, ele foi inaugurado em 1988, a primeira reforma foi em 1987, e aí o Sérgio Dias ele propõe em 2002 uma junção ali entre o parque com o mercado, uma reforma para o mercado, mas esse projeto nunca vai à frente. A ponte da Leonel Brizola é construída, inaugurada em 2007. O estacionamento que hoje, esse estacionamento ele está aqui, né? Antes era tudo isso, mais a área da ponte, né? Agora esse estacionamento ele está aqui, fechando uma parte, né? A gente não consegue acessar o parque por aqui, a gente só consegue acessar ele pela lateral e tem que atravessar a ponte. Essa parte aqui ela foi fechada para a construção desse estacionamento em 2012. Em 2014, o mercado popular, o shopping popular, desculpa, ele vem, né, ser locado aqui em cima do parque também, né? Todas essas intervenções foram em cima do parque e fica à frente, né? Sufocando ainda mais o parque. Você vê que todas as intervenções que ocorreram foi meio que abraçando ali o parque, né? E ele acabou ficando só o miolinho ali, sem a gente ter muito acesso. E o mercado provisório, que foi construído aqui na lateral, que hoje ele foi subutilizado, ficou muito tempo ali causando alguns problemas por conta de drogas, morreu gente ali, então hoje é um estacionamento, como parece que tudo em Campos, né, vira um estacionamento. E aí, o segundo capítulo, eu venho trazendo as intervenções culturais sobre o viaduto. Por um lado, a gente tem o parque, que por várias intervenções ele acabou sendo sufocado. O viaduto, que é um problema ainda, né, ali para aquela área, uma fronteira urbana, ele começou a ser ocupado culturalmente, né? O hip hop, né? Eu falo, é o hip hop que ocupa esse espaço, né? Ele teve surgimento, fala um pouco do hip hop, surgimento no Bronx em 1960, com seus 4 elementos, né? O rap, o break, o grafite, o DJ, e falo também sobre o movimento hip hop no Brasil e a cultura hip hop em Campos dos Goytacazes, que tem seus primeiros indícios em 2004, antes ainda da construção da ponte. Mas o hip hop ele começa a ter um crescimento muito grande na cidade através do grafite. E aí a ponte ela começa a ser ocupada, né, com grafite. O Rima Cabrunco, depois, que era um coletivo cultural de rap, começa a ocupar essa ponte também, porque vi que ele tinha quadra de basquete. Então, basquete é um esporte urbano, né? Eles começaram a utilizaram um pouco e deixaram, porque eles construíram, não era muito apropriado para o basquete de rua, então acabou ficando lá um pouquinho abandonado. A galera do rap viu, achou uma boa oportunidade, muito baseado também no viaduto de Madureira, né, que tem essa coisa do viaduto muito forte, o baile charme, e começaram a fazer, até ocorreram alguns baile charmes ali embaixo da ponte. Mas o Rima Cabrunco, alguns anos depois, ele acabou, né, a galera foi começando a ficar velha e tal, eles não tinham nenhum recurso financeiro para gerir aquilo dali, o município, né, nunca chegou junto. E aí, com o término do Rima Cabrunco, a galera mais jovem se sentiu um pouco desamparado, né, desse movimento ali na ponte, e criou a MCR, que é um movimento cultural de rimas, que hoje continua, né, acontece ali embaixo da ponte, agora está parada por conta da pandemia, mas toda sexta-feira, se você passasse ali à noite, eles estavam ali, né, rimando. E aí eu entro nos referenciais projetuais. O referencial funcional, eu escolhi 2 referenciais, um para o parque e um para a ponte. A gente achou isso necessário, porque a gente não encontrava um referencial que englobasse, né, os 2, como eu ia fazer o do parque e da ponte, eu não encontrava esses 2, então eu preferi escolher um de cada. Eu escolhi o Parque de Madureira, do Rio de Janeiro, para o parque,
e o A8 Erna, que é uma ponte um viaduto na Holanda. O tipológico, o Parque Barigui, para o parque, né, que é em Curitiba, e o Minhocão em São Paulo. Esse projeto ele não foi construído, né, mas um projeto que participou de concursos e afins. O plástico formal, a Praça Otávio Moura Andrade, no interior de São Paulo, e o viaduto da Avenida Brasília. E o tecnológico também, o Parque de Madureira e o Minhocão. E aí, no diagnóstico urbano, né, eu apresento a área, faço referência, né, aí a essa separação. Esse parque está bem no meio, entre o centro histórico, está ali perto do mercado municipal, da rodoviária Roberto Silveira e da Pelinca, então ele está ali bem na centralidade e tem acesso, né, tem fácil acesso pela rodoviária. Sobre o conforto, né, o vento predominante, o poente e o nascente. Os aspectos físicos: a área do parque tem mais de 20 mil metros quadrados, a área do viaduto com 5 mil metros quadrados, tendo a área total de projeto 25.270 metros quadrados. Quanto à legislação, essa área está dentro de uma área de especial interesse cultural. Eu descobri isso na época, né, e achei muito interessante, já que eu estava tratando disso, e está dentro, né, na lei de uso e ocupação do solo. Ela está na ZCP, que é a zona comercial principal da cidade. E aí eu fiz o diagnóstico urbano, fiz os mapas, né, para entender melhor essa área. No uso e ocupação, a gente viu, né, que essa área era muito do lado do centro comercial, era muito comercial e misto. Já do outro lado, indo para Pelinca, ia do misto mais para o residencial. E essa área, né, do parque ficava como comercial. Grande parte dela, mesmo sendo uma área pública, ela tinha 2 áreas muito grandes destinadas ao uso comercial. E a figura de fundo, né, mostrando que a área é muito densa, e a área que, né, tem mais área livre é exatamente o parque. Em contexto paisagístico, né, a gente viu a deficiência de vegetação, a grande quantidade de postes, né, e fiação, que já é uma marca que a gente vê no centro. Os semáforos, as lixeiras, poucas lixeiras, lixos, né, jogados na rua, e onde tem mais vegetação é no parque, ainda assim não tem tanta, podia ter mais, e os pontos de ônibus também marcados que estão ao redor do parque. No contexto viário, a gente sentiu uma necessidade de aumentar essa área para entender esse contexto viário, né, esse problema que vem desde a 28 de março até, né, para entender esse circuito dos ônibus, né, que entram ali da 28 e vão para a rodoviária, dão essa volta no parque, os caminhões que vão para o mercado municipal, não tem ali no mercado, não tem uma carga e descarga, um local de carga e descarga, então isso é feito nessa área, nessa mesma área de fluxo de ônibus. Tem a descida da ponte ali, então é um local que tem nós viários ali muito sérios. E as demandas sociais, foi feita essa entrevista, essa entrevista com a população que conhecia, ou a população que morava ali, para saber um pouco mais sobre o que gostaria de ter na área, né? Se já utilizava o Parque Alberto Sampaio, a maioria respondia que não. E para a gente entender por que não utilizava, né, não achava o local seguro, a maioria não achava bem conservado. E aí sobre o que, né, que as pessoas queriam que fossem oferecidas no parque. E sobre a ponte Leonel Brizola, quem já frequentou mesmo que de passagem, a maioria sim, mais para passagem, não para outras funções. E as entrevistas, né, foram feitas muitas entrevistas com o coletivo, o MCR, para entender o que eles precisavam daquele espaço, né, para que eles pudessem ocupar aquele espaço integralmente e levassem essa ocupação que eles tinham, né, que eles têm embaixo da ponte, também para o parque. E aí a maioria das respostas eram em relação à infraestrutura do espaço. Som, iluminação, tomada, piso, segurança, a subutilização, né, com pessoas em situação de rua. Enfim, nada além disso, eles não pediam nada além do que fosse básico, né, para um espaço urbano. E aí, no projeto, né, o conceito do projeto, eu trouxe o conceito de modernidade líquida do Bauman. O Bauman diz que fluidez é a qualidade de líquidos e gases. Os líquidos, diferentemente dos sólidos, não mantêm sua forma com facilidade. Eles fluem, escorrem, esvaem, se respingam, transbordam, vazam, inundam. Essas são razões para considerar fluidez ou liquidez como metáforas adequadas quando queremos captar a natureza da presente fase na história da modernidade. Eu escolhi esse conceito
por conta da formação desse espaço, né, que foi dada por diversas mudanças, e aí a gente entende que o espaço ele está na sociedade que a gente vive hoje, ele está em constante mudança, entendendo que o espaço urbano ele precisa estar preparado para essas diversas mudanças, e também por conta da relação com a água que esse espaço tem. Então, logo no partido, tenho a utilização da água com a abertura do canal de um lago para a drenagem das águas, né, das chuvas, das águas pluviais, e caminhos orgânicos, né, remetendo essa ideia de fluidez, e o urbanismo tático. Urbanismo tático, que são pequenas intervenções temporárias, né, e tendo a reestruturação do espaço para os coletivos e uma reestrutura que propicia a ocupação de movimentos, de outros movimentos culturais também. E aí as diretrizes projetuais no entorno desse projeto, né? A gente entendia que o problema não era só o parque, mas também tem um problema ali no entorno, né, no centro. E aí, só um rascunho que foi feito, né, a área do parque, a feira livre, que na época era aqui, que hoje está o estacionamento. A ideia era passar a feira, na verdade, o mercado provisório era aqui, a ideia era a gente trazer o mercado para cá e verticalizar esse mercado, né, não sei como ele é hoje, aberto, mas verticalizar ele. A Praça do Mercado, né, aqui, voltar a abrir essa área, abrir isso daqui para que esse patrimônio histórico, né, fosse aberto, enfim, e aqui estacionamentos para atender essa região e o parque também. Os pontos de ônibus só foram modificados um pouco de lugar, e o shopping popular viria para cá, né, para não sair muito do raio aqui, né, para não impactar tanto essas pessoas, para esse estacionamento que tem aqui, que é um estacionamento bem grande, e a transferência dos estacionamentos de vans para os terminais de integração. Na época, esses terminais, eu sei que esses terminais, né, hoje eles foram um problema, né, mas na época que eu estava fazendo TFG, era um projeto da própria prefeitura, então a gente achou melhor deixar, né, esse projeto da prefeitura como era algo que estava sendo feito, então não ia adiantar, a gente não sabia se ia funcionar ou não, como que ia ser aplicado, se ia dar certo, então a gente deixou ali para ver o que ia ser, né? Hoje a gente sabe que não deu certo. Sobre o estudo topográfico, essa área, né? A gente sabe que essa área ali onde está o camelô, logo na descida da ponte, ela é mais baixa, só que a gente não tinha um estudo topográfico. Eu fui na Secretaria de Obras diversas vezes, eles falaram que eles não tinham essas plantas, então a gente não conseguiu ter acesso a isso. O projeto ele foi feito plano, mas foi colocado que, né, caso, enfim, deveria ser considerado, mas como a gente não tinha, a gente teve que considerar, mas a gente entende, sabe que essa parte mais baixa está ali na pontinha, né, onde está o mercado, e a gente considerou isso para algumas intervenções dentro do projeto. E aí a gente tem um mapa que é muito antigo, a gente não podia utilizar, que era de 1944, essa região já mudou drasticamente, então a gente não podia usar esse mapa topográfico. Mas a gente tem uma noção, né, por ele, de onde está a parte mais baixa. Aqui a localização e a consolidação. A gente separou em setores, né, setor recreativo, setor cultural, setor de serviço, setor contemplativo, de alimentação e esportivo. A gente abriu uma lagoa, né, foi pensado em abrir essa lagoa ali exatamente onde, pela imagem anterior, onde a água, né, ela alaga, e essa lagoa ela foi feita com um sistema, pensado com um sistema de drenagem, né, o Sérgio, né, que é engenheiro na época, a gente pensou na vazão da água, qual era o ponto mais crítico de chuva, quanto de água, enfim, a gente fez todo o cálculo ali para pensar na dimensão e no local que essa lagoa seria colocada e como que isso seria feito, esse escoamento, né? E você vê que a lagoa, uma parte dela, o canal foi aberto, né? Como era antigamente, inclusive na ponte, porque esse fechamento do canal no parque, muita gente não sabe que ele está passando ali por baixo, mas ele está, esse fechamento fez com que esse canal não pudesse ser limpo, né? Então a gente não sabe como que tá, essa água não é drenada para esse canal, como ele não pode ser limpo, a gente, né, uma grande interrogação como tá aquilo dali. Então a abertura é exatamente para conseguir fazer essa limpeza dessa área. Aqui a gente já tem, né, o mercado municipal aberto, os estacionamentos. Vou passar aqui para explicar melhor. Aqui é a parte, né, inicial, ali onde tem o mercado que estaria aqui do lado. É um setor de jogos. Aqui eu quis trazer um pouco, aqui a lagoa do lado, quis trazer um pouco da questão da cultura urbana para dentro do parque, para já ter essa integração no parque.
os ipês amarelos também, para trazer essa integração com o canal. Aqui o setor de contemplação, na frente da lagoa. A praça de alimentação. O palco, pensado ali onde, por mais que passe carros ali, né, nessa subida, parece perigoso também pela imagem, mas ela está com uma distância ali, foi o ponto da câmera. Por mais que passem carros ali pela ponte, a quantidade de carros que sobem é muito pequena e quase não faz barulho na ponte, no parque. Se a gente entrar no parque, a gente quase não consegue, a gente ouve, óbvio, o ruído do que está acontecendo, mas as árvores dão esse conforto acústico, né? Um pouco, não muito, né? Precisaria ter muito mais densidade para ter um conforto acústico adequado, mas ela foi colocada ali por conta desse começa a fechar a ponte. A academia, que foi um pedido e o playground também. O canal, as aberturas do canal. As palmeiras, que foram consideradas, né, elas inclusive fazem parte da luta desse parque, porque já quiseram tirar essas palmeiras dali. E o serviço, né, que são os banheiros que foram colocados ali embaixo da ponte. Essa parte, inclusive, existe, serve de apoio para o estacionamento que existe hoje. Essa área aqui é onde hoje é o estacionamento, incluindo essa quadra de basquete, que saiu lá debaixo da ponte e veio para cá para ser uma quadra, né, de tamanho adequado, e a pista de skate, que fica bem próxima, né, ao início da ponte, né, embaixo ali do viaduto, para ter essa integração com a galera da MCR, a galera do hip hop, já que o basquete e o skate são esportes urbanos, né, que eles praticam bastante. E aí a gente começa embaixo da ponte. Eu fiz, né, pensei nessa exposição de fotos, enfim, para agregar outras formas de cultura também. Ali onde a galera, né, faz as batalhas. Os quiosques, eles foram colocados para lateral, para abrir esse canal no meio. E é isso. Obrigado, Carla. Excelente apresentação. Eu tenho 2 vídeos. Você quer que mostre? Tá muito por favor. Óbvio. Peraí. Vou primeiro mostrar o vídeo do...
Deu uma picotada aí? Pra mim ficou picotando aqui. Não, ficou ótimo. Vou só mostrar. O outro é mais um... Vou explicar antes. Na apresentação passa muito rápido essa parte da cultura, né? Mas foi muito importante para a pesquisa, né? Essa parte da cultura urbana. Então, eu fiz um videozinho só para mostrar a importância que tem para a área. À noite cá lá fora eu converso com Deus. Nem sei se ele me ouve, mas mesmo assim peço que o ódio não prevaleça e proteja os meus, e que na batalha da vida tenhamos sucesso. Eu sigo matando dragões todos os dias, dragões sanguinários que querem minha morte. Mas eu sei que existe uma luz que me guia, e cada um que eu mato eu me torno mais forte. Eu já chorei por quem não merecia, também já sorri e já sofri demais. Eu já caí, mas levantei um dia e aprendi que o silêncio fala muito mais. Porque eu sou só mais um moleque sonhador, que sonha com o futuro e com uma vida boa. Que o ódio dos manos se torne amor, e um dia dar uma casa pra minha coroa. Fazendo rima pros menores na esquina, pra que eles tirem o sorriso da boca. Pra que eles também possam fazer rima, talvez a rima tire os menores da boca. Eu sei que o crime seduz, talvez pelo dinheiro ou falta de opção. Pai de família faz milagre com salário mínimo, enquanto alguns se enriquecem com seu mensalão. Eu vejo vários menorzinhos tomando enquadro, quando deveriam estar na frente de um quadro. Pacientes empilhados no hospital, esse bagulho na moral me deixa muito revoltado. Então Deus, proteja essa nação. Eu nem sei se sou digno, mas só te peço que o país do carnaval vire país da educação, que chegue no ouvido deles esse rap de protesto. Receptivo a auras ruins, lugares bons, almas ruins, ruínação, alcatraz de mim, autodestruir, me reconstruir, faladores são quem deixou as dores, fala mais alto do que a própria fé, reuni a 7 esferas do dragão, vim de lá do fim, ainda tô de pé, entre copos e corpos, acendendo fósforos em meio à perdição, são os nossos próprios sócios, foco para não se perder no vão, bebendo cálice envenenado, o rap é falsa união, os amigos são inimigos bons, eles usam luva pra apertar sua mão, fazendo de tudo para não ser igual, mas todo mundo tá igual pra fazer de tudo. Se o rap hoje é classe social, somos contraste, conteúdo te deixou confuso, os preto tá incluso, isso é um assalto, então passa tudo, né, porque sou preto que isso é um assalto, vocês ficam validão, me veem em público, armas, drogas, muita fé, moda, foca no meu pé, saca, troca, very well, R, J, chove, fé, 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 chove, fé, 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 chove, fé, 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 chove, fé, R, J, chove, fé. Porra, vou gravar essa porra hoje, mano. Senão vou ficar de pista aí. Porra, Léo, me ajuda. Merecido mesmo o prêmio, como a professora Paola está citando. Gostaria também de voltar aos agradecimentos, agradecer a professora Aline Couto pela orientação, o professor Sérgio pela orientação. Também agradecer a equipe do ArquiveTube, eu falei somente da professora Paola, mas tem a Camila Pereira, a Aline Maia, o Ralf Azeredo, e todos estão de parabéns por isso. Tem algumas considerações. Primeiro, assim, parabenizar demais pelo respeito da memória do local. Você traz isso na sua fundamentação teórica, você traz a história do espaço antes de qualquer coisa. Antes de projetar qualquer coisa, você resgata a história do espaço, entende o que foi produzido. Isso é uma forma de respeito, né? E uma forma muito interessante de se situar enquanto, né, cidadão da própria terra e que embase a proposta de uma maneira muito satisfatória. Sempre um prazer voltar. Sempre. É isso, muito obrigada.
os professores, né, vocês, a gente está se desdobrando só acrescentando, né, o que você falou no final sobre a pandemia, a gente tem se desdobrado muito e tem exigido muito da gente por estarmos em casa, né, e a gente tem trabalhado muito mais em casa do que a gente trabalhava quando a gente tinha que sair. Então, se poupem e se entendam nesse processo, quem está aí terminando, né, quem está começando também, porque o meio da faculdade não é fácil, também tem vários desafios e esse processo de se entender e várias matérias ao mesmo tempo. Cada desafio de cada vez. E no seu tempo, se não puder ir no tempo, né, que tem que ser, vai se acertando. O importante é ficar bem. Muito obrigada e agradecer pelo convite, vocês sempre lembrarem de mim. E é isso.